Meu nome é Ronaldo Creus. Golbery. Nós, em nome da comissão do Movimento La Renda, e no nome do seu Renato Vacinaletti, que é o nosso coordenador principal do Movimento La Renda, a gente quer, para o próximo ciclo, mostrar para vocês um pouco das novidades do Movimento La Renda. Tem algumas novidades, como categorias novas, feminino acabou de entrar, tem o infantil, e tem algumas diferenças de movimento para o infantil e também na categoria feminina. Tem algumas diferenças de nota também nas categorias que já existiam, como o amador A e B, o profissional A e B. Então vamos falar um pouquinho dessas novidades. Tem umas novidades bem boas, na verdade, né? Porque as categorias novas que entraram, todas são para somar. Eu sei que a categoria feminina já era um pedido antigo, sempre a gente queria fazer a categoria feminina. E dessa vez, a categoria feminina faz parte oficial, com final nacional do Movimento La Renda, e com característica bem legal. Por exemplo, tu pode correr o amador B e a feminina, ou o profissional A e a feminina. Então, eu acho que de um jeito que inclui bastante gente, que inclui bastante, inclui as mulheres, inclui as crianças. No final de contas, a família do cavalo sempre é um esporte em família, entende? Então, com essas duas categorias, eu acho que ainda vai trazer mais a família para perto e para dentro das competições, para participarem do lado de dentro da cerca. Muito obrigado para todos vocês que vieram. O Golbery vai começar explicando as categorias primeiro. Agora são 7 categorias. Profissional A, profissional B, amador A, amador B, crioulos do futuro. Essas já existiam. Foram criadas agora a infantil e a feminina. Que são categorias para incentivar novos adeptos. Então elas foram um pouco mais facilitadas. No caso da feminina, foi retirado o volapié e o montar e desmontar. Na infantil, foi tirado também o montar e desmontar e o volapié. E tem uma outra diferença. Nas provas circulares, nos movimentos circulares, nas categorias de cima, como profissional e amadoras, as circulares são, no caso da Troia, são 2 voltas para cada lado. Na infantil é uma volta só, bem como o 8, a manobra do 8. Na infantil é só uma volta para cada lado. No esbarro, também se fez uma diferença. É um único esbarro. Tá? No mais, ela continua igual às outras. Uma outra coisa que mudou, como o Ronaldo já tinha falado, para passar hoje da profissional B para profissional A, hoje tem que ser feito na final 52 pontos. Antes, se eu não me engano, era 50,5, né? Passava já para 50 pontos e meio, isso. Para profissional A. Na amador A eram 40 pontos e meio também. 42 pontos. E agora subiu para 45 pontos, né? Na categoria, falando sobre a categoria infantil, é até 12 anos, são crianças até 12 anos, né? Outra coisa que mudou. Uma outra novidade na prova, que é fundamental, o jurado, ele saiu do meio da pista e agora ele fica fora da pista. Isso é o que vai acarretar em bastante diferença na maneira de apresentar a prova. Essa era uma exigência não, né? Mas como vocês já devem ter percebido, a prova do freio, provas das rédeas, em outras, a BCC tem 13 modalidades oficiais hoje. Em todas as outras, o jurado já fica por lá de fora da pista, com exceção, lógico, da morfologia.
E o movimento à renda ainda estava julgando do centro da pista. Mas, lógico que agora se adequando aí a um modelo só, né, de todas as modalidades da BCC, o jurado vai ficar, se não para o lado de fora da pista, mas do lado da pista. Tem um espaço demarcado dos jurados, os jurados não se locomovem mais pela pista como era antigamente. Tornando a prova mais didática, né? Mais fácil de julgar, para quem está assistindo, entender com mais facilidade a prova. Agora, o que mudou? Nós começamos agora em linha reta, que antes se começava em curva, né? Começava o tranco em curva. Agora se começa em linha reta, 30 metros, a partir aonde se iniciava a prova. Agora se faz a transição para o trote, uma volta inteira, que antes era meia volta, agora é uma volta inteira ao trote. Se faz a transição para o galope, uma volta inteira ao galope, se arremata, se faz a retomada e uma volta inteira ao galope. E se faz a entrega. Vou fazer uma andadura aqui com essa caneta, espero não errar o percurso. O ginete deve parar aqui na primeira marcação da pista e esperar a ordem dos jurados, de olho no jurado. Igual como era antes, né? Igual como sempre foi, não mudou nada até aí. Com a autorização do jurado, o ginete inicia as andaduras aqui, inicia o tranco. Tranco 30 metros, até a marcação central da pista. Tranco é aí. Meu cavalo tranqueia meio assim, mas está na parte central da pista. Tem que lembrar que tem que arrancar de parado, porque a transição do passo ao tranco já é uma transição que está sendo observada e faz parte do julgamento. Os jurados já estão de olho. Depois a transição ao trote, onde o conjunto completará uma volta toda ao trote, usando bem a pista. Importante falar, Ronaldo? No mesmo ponto, será a transição para o galope na mão direita. Importante falar que tem que fazer dentro... Sim, dentro da pista demarcada. Estabelecida. Dentro da pista. Acontece às vezes de passar, zera a prova. Sim, é erro de percurso. Erro de percurso toda vez que sai da pista, né? Depois de uma volta ao trote, transição ao galope para a mão direita. Mão direita, uma volta completa ao galope na mão direita. É importante que essas voltas sejam amplas, para que o jurado possa julgar com tranquilidade. Aí, esbarra e retoma, fazendo uma outra volta para a mão esquerda. Também ampla, mesmo ritmo, mesmo tudo. Esbarra e esbarra e arremata de frente para os jurados na linha central, na marcação central da pista, mais ou menos como ficou o desenho ali. Próximo movimento são as esbarradas. Nas esbarradas, o que mudou? Antes, o conjunto partia de parado também, a partir daqui, ou ele podia escolher tanto daqui para cá, ou de lá para cá, não tinha uma exigência. Agora não. Agora é obrigada a partir desse ponto, da mesma direção que partiu ao trote. Ao tranco. Ao tranco. Tá claro assim que parte da mesma direção. Antes podia partir da direita para a esquerda, tanto faz. Agora não, tem que partir daqui, correr 40 metros, passar o fardo que está demarcado, e aí sim esbarrar. Parar, voltar, dar um giro de 180 graus, voltar, passar de novo pelo fardo, vai passar os 40 metros, passar pelo fardo, e esbarrar, parar, voltar mais 20 metros, passar pelo fardo, aquela marcação aqui, esbarrar e entregar. O que mudou aqui, na verdade, foi que agora precisa iniciar os esbarros sempre na mesma direção que iniciou o tranco. Com essa necessidade, sabemos que iniciando em qualquer outro ponto é erro de percurso, erro de execução sempre acaba zerando a prova. Então, obrigatoriamente na mesma direção do tranco,
Outra coisa que mudou é que obrigatoriamente, não é obrigatório, mas se não passar a demarcação da raia, se não passar a demarcação da pista, sempre tem penalidade. É considerado encurtamento de raia. Essa é a única novidade para essa próxima... Bom, esse próximo formato. A próxima manobra é a Troia. O que mudou? Antes, o conjunto podia vir escolher qualquer ponto da pista que lhe parecesse melhor para a execução da manobra, e o jurado ficava de frente e ele executava a manobra. Agora não. Agora o conjunto tem que vir, ficar de frente para o jurado no meio da pista, tem que ficar de frente no meio da pista, e aí sair de parado e sair do meio. Porque outra coisa que mudou é que antes podia sair do canto do círculo, não pode mais. Antes tu podia sair aqui do canto do círculo, fazia as 2 voltas, passava o jurado, arrematava e voltava. Não pode mais. Agora é obrigado a vir no meio. Eu fiz o contrário, né? Saiu para a esquerda, era 0. Seria a manobra. Agora tem que vir no meio, sair e deixar do mesmo tamanho. Se fizer essa volta mais para cá, perde até 50% da nota. Tem que ser exatamente do meio. Vai, volta. Essa é a diferença. Sim, essa é a diferença. Lembrando que tem que ser em cima da linha do meio, tá, pessoal? Em cima da linha do meio pode ser mais perto do jurado ou mais afastado do jurado. Isso. Desde a hora que seja em cima da linha central. A Troia não muda nada. Na verdade, o que muda é que agora você não pode escolher um lugar da pista para se posicionar. O posicionamento será em frente ao jurado e em frente à demarcação do meio da pista. O que não pode, isso aqui, ó. Ou isso aqui, né? Sim, todos os outros formatos... Perde até 50% da nota. Pode perder até 50% da nota, como previsto no regulamento. O ideal é que seja num ponto que o jurado consiga ver. Não adianta fazer aqui que o jurado vai ver de costas. Ele não vai poder apreciar bem a manobra. Tem que ser num ponto que ele consiga enxergar o cavalo inteiro, né? Que ele finalize bem a finalização do esbarro, né? O próximo movimento... Próximo movimento 8, igual a Troia. 8. Igual a Troia, ele tem que vir agora no meio da pista e fazer o 8. Está meio esquisito, né? Ele está arrancando. O cavalo arranca do meio da pista, exatamente como a Troia, e tem que ficar um lado do 8 para cada lado da linha do meio, fazendo a transição de pata e mão, exatamente em cima da linha do meio, onde ele fez a transição de parado para o galope. Uma outra coisa que aparece no regulamento é que essa transição de pata e mão aqui, as trocas, tem que ser feita em linha reta e exatamente na linha central da pista. No mesmo lugar que ele arranca, ele faz as 3 trocas de mão e arremata esbarrando. Quanto melhor usar esse ponto em cima da linha e da demarcação do meio da pista, mais nota ganha. Que essa também é uma das mudanças desse regulamento, que não tinha essa obrigatoriedade da linha reta, né? E agora ele especificou bem. Está mais especificado, sim. Não é que quem fizer em X, fizer a troca como, né, fazer o 8 mesmo, não é que vai zerar, mas não vai ser tão bem apreciado. Nem no tamanho. Não fica maior. O que fica... Exato, é porque o jeito que se executa a figura 8, há 2 maneiras. Há uma maneira que, do ponto de vista de equitação, se considera que é feita uma transição de peso que obriga o cavalo a trocar de mão, mas normalmente deixa o posterior, e um jeito mais técnico em linha reta, que realmente o cavalo troca por inteiro e a pedido do ginete. Dessa vez está incluído no regulamento essa forma mais técnica, que proporciona um jeito melhor de medir, já que é a pedido do ginete, já que é uma coisa mais organizada em termos de ordem do ginete, o cavalo, antes do cavalo realmente efetuar a troca. Próximo movimento. Volapié. Volapié. O volapié é tal qual
os esbarros, também tem agora a obrigatoriedade de começar da mesma direção das andaduras, né? Pode escolher qualquer ponto aqui da pista, mas tem que começar dessa direção, ultrapassar igual os esbarros, ultrapassar a marcação, o fardo, fazer o volapié, correr os 40 metros, fazer o volapié passando o fardo, de novo, correndo os 20 metros, de novo passando o fardo e entregando para o jurado. Vocês já viram que tanto nos esbarros quanto no volapié, as mudanças são as mesmas. É da onde parte, que agora tem o lugar certo de partir, sempre na direção que foi o tranco nas andaduras, e passar a marcação da pista. Será considerado encurtamento de raia toda vez que combinarem o esbarro antes ou o volapié antes de cruzar a demarcação da pista. Próximo movimento. O volta sobre patas. Como todas as outras manobras circulares, a volta sobre patas também tem que vir no meio da pista e mandar o cavalo girar para a direita no mínimo 2 voltas. São exatamente 2 voltas agora. Não vai zerar se fizer mais, mas pode perder até 50% da nota. Antes podia fazer, por exemplo, 2 voltas para um lado, 5 voltas para o outro, não tinha penalidade. Agora são 2 voltas assim como no freio. 2 voltas para a direita e 2 para a esquerda. Se acontecer 2 para um lado e 3 para o outro, não será considerado erro de percurso, mas terá um desconto de até 50% da nota, como previsto no regulamento. O giro tem que ser efetuado no meio da pista, em qualquer um desses pontos, na linha central da pista, iniciando para a direita, como todos os outros movimentos circulares, 2 voltas para cada lado. Só é erro de percurso caso dê 1 volta para cada lado, ou para um dos lados tenha 1 volta. Alguma pergunta sobre o giro? Próximo movimento. Montar e desmontar. Desmontar e montar. Desmontar e montar. Também o conjunto tem que vir no meio da pista, de frente. Não pode mais agora ficar de lado. Não, inicia sempre no meio da pista, de frente para o jurado. Acontecia muito daqui a pouco. Sim. Não pode mais, tem que ser de frente. De frente. Apiar do cavalo, deixar uma rédea no chão, como já era antes, dar a volta completa. No sentido anti-horário. Botar a rédea no cavalo, montar sem encostar na rédea. E pedir para o cavalo sair depois de estrivado. Sempre depois de estrivado. Se sair antes, zera a manobra. Sim, também zera a manobra caso enquanto o ginete for dar a volta no cavalo, se ele tocar a mão no cavalo ou querer segurar pela rédea para o cavalo não dar um passo, também zera. A gente pode usar comando de voz, ou qualquer comando de voz, pode. O que não pode é tocar no cavalo com a intenção de proibir ele de ter algum movimento. Assim, uma outra situação que acontece é que às vezes, quando o ginete põe a mão no pescoço do cavalo e o pé no estribo, o cavalo quer se mover. Se fizer aquele movimento, também zero. O ideal é juntar do chão. No regulamento não fala em que distância tu tem que pegar a rédea, só diz juntar a rédea no chão. Mas, conselho como ginete, juntar aquela parte que está lá no chão. Só para deixar claro, não zera a prova, zera a manobra. Zera a manobra. Zera a manobra, que é no caso da... Sim, zera aquela manobra, né? O que mudou no desmontar e montar realmente é a localização na pista, que antes podia fazer o desmontar e montar aqui ou em qualquer lado. Agora realmente o que vai demonstrar é mais controle da situação como um todo. Vai ter que se posicionar de frente para o jurado, em cima da linha central, arrumar teu cavalo e fazer o desmontar e montar. Quando cai as 2 rédeas, ela tirou uma, cai a outra rédea também. O ideal é terminar de dar a volta, quando chegar no lugar de montar, de voltar a montar, pegar aquela rédea
por cima do pescoço, e aí sim juntar aqui a última rédea para voltar a montar. Acontecem situações, teve casos já de quando caiu essa rédea e o cavalo moveu só aquela mão e pôs em cima daquela mão, em cima daquela rédea. Então a pessoa veio, se abaixou, pegou só naquela mão do cavalo, tirou a rédea de volta e terminou de fazer o desmontar e montar e conseguiu ainda 3 pontos, porque só mexeu uma mão. Existem situações assim que tem que ser bem interpretadas. Mais alguma pergunta sobre o desmontar e montar? Próximo é recuo. O próximo movimento é o recuo, que, como vocês já viram, também atende exatamente às mesmas exigências de localização, ou seja, no meio da pista, na marcação central da pista, de frente para os jurados, executar o recuo de no mínimo 5 metros em linha reta. É isso aí. Importante falar que todas as manobras, 70% da nota é a qualidade da manobra. Qualidade da manobra. Pressão de manobra. E só 30% da velocidade. Sim, só 30% vamos supor, as pessoas pensam que quanto mais correr no esbarro, mais nota vai conseguir. Na verdade, é quanto mais qualidade ter o esbarro, mais nota vai conseguir. De modo geral, os treinadores, os jurados e escolas de equitação em geral, se a gente observa 4 itens, que é muito importante, tanto para treinar um cavalo, quanto para julgar um cavalo em pista, ou para apresentar um cavalo em pista. É muito importante a gente olhar 4 coisas. A execução. Execução. Execução nada mais é do que a gente acabou de explicar aqui, o percurso. Execução é a gente conseguir ir exatamente onde o regulamento pede. Depois da execução vem a correção. Correção. Como que isso funciona na prática? Depois a gente vai ver. Correção é ao galope na mão certa, cabeça bem posicionada. Aí se você tem execução e correção, você já tem uma nota 5. Pode estar devagarzinho, não precisa velocidade nenhuma, a não ser aquela pedida. Se é galope, galope. Mas se tiver execução e correção, já tem meia nota. Para chegar ao 7, precisa ter alguma fineza, ou seja, o cavalo já precisa ter a impulsão que pede a prova. Ou seja, correção, execução, mantendo o percurso exatamente como pede o regulamento. A correção, ou seja, é bonito de ver, boca fechada, na mão certa, arranca de parado ao galope, um pouquinho de finesse que tenha, com a impulsão e controlada do cavalo, já é 70% da prova. Ou seja, um pouquinho de finesse aqui, com a impulsão certa e tudo mais, já consegue 70% da prova. Se você tem esses 3 itens, aí você pode pensar em adicionar, para chegar a 9 e a 10, a velocidade. Se a gente pensar assim, para treinar, para julgar e para apresentar, facilita e muito o treinamento, o julgamento, enfim, a avaliação do conjunto em geral. Tá bom? Mais alguma pergunta? O recuo é como o trote. Um cavalo trota para frente em passos bípedos diagonais com uma elevação no meio. E para trás, o cavalo devagar, ele faz passos bípedos diagonais, ou seja, mão esquerda e pata direita, e mão direita e pata esquerda naturalmente. Este é o modo natural. Se alguém já observou, já leu o regulamento sendo bem, observando bastante, se vê que no recuo a única coisa que não se pede dos 4 itens é esse. Porque quando a gente acelera, o cavalo sai do natural dele, que é passos bípedos diagonalizados. Entende? Recuo.
Recuo só não se pede velocidade, se pede cadência, retitude, boa posição de cabeça, contato e passos bípedos diagonalizados, que é o natural do cavalo. Na verdade, não tem que ensinar, esse é o natural que o cavalo recua. Se ninguém tem mais perguntas, vamos ver lá na prática como funciona. Quem trouxe cavalo pode encilhar. Só uma coisinha. Opa, o Governo tem mais uma coisa. Tem que falar que cada modalidade contempla 15 vagas na final. 15 vagas na final. A feminina e a infantil são só 5. Bom, com exceção a todas as outras 4 categorias, profissional A e B, amador A e B, contemplam 15 vagas na final do Campeonato Nacional. Feminina e infantil, 5 vagas. E todas têm 3 reservas, né? Sim, todas as categorias têm 3 reservas, porque caso algum dos classificados tenha algum impedimento de não participar na final, um desses 3 reservas serão chamados imediatamente. Ou até todos. Em caso de empate, na última nota, vem todo o grupo, seja 2 ou 3 ou 4, todos sobem para a final. Bom, esse novo regulamento, para mim, ele renova o jeito de ver a prova, principalmente para as pessoas que estão vendo a primeira vez. Como todos os cavaleiros executam as manobras exatamente nos mesmos lugares, vai ficar muito mais fácil de entender. Eu acredito que uma pessoa vai assistir 3 ou 4 ou 5 cavalos e já vai começar a dar nota também, entendeu? Fica muito prático. Como você vê no mesmo ângulo todos os cavalos, e você realmente pode comparar todos de igual para igual, com a mesma distância, com a mesma profundidade, no mesmo ângulo, acredito que fica muito mais fácil de julgar, muito mais fácil para o público entender, muito mais fácil para fazer foto, muito mais fácil para fazer filmagens, muito mais fácil para fazer uma transmissão ao vivo. Eu acho que facilita, é uma evolução que vai facilitar a vida de todos. Quem trouxe cavalo pode encilhar, vamos ver na prática como que vai funcionar? Muito obrigado.